Olá, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula teológica barra filosófica ministrada por este que vos fala. Eu sou o Pedro Quintão e é um prazer dialogar com vocês mais uma vez e juntos aprendermos mais um pouco sobre este universo formidável que nos cerca. É uma dádiva o conhecimento. É uma dádiva conhecer. É uma dádiva nós perscrutarmos a realidade e juntos adentrarmos nessa jornada rumo ao conhecimento. Boa noite, vereador Vanderlei Tomás. Tudo bem com você, meu amigo? Tá, um grande abraço, que Deus te abençoe, tá? Boa noite a todos que estão entrando nessa live. E abro parênteses aqui. Essa live ficará salva aqui no meu Instagram e posteriormente eu também vou publicar o vídeo da aula que eu vou ministrar agora no meu canal do YouTube, canal Super Crente. Então você terá duas opções para assistir posteriormente essa aula. Assistir ou reassistir, caso você assista ao vivo agora neste momento. Então vai ficar aqui no meu Instagram e também será publicado no meu canal do YouTube, ok? Combustível não pode faltar, nosso querido café. E vamos lá. O tema dessa aula de hoje é Fides et Ratio. É um termo em latim que significa fé e razão. Vamos conversar hoje sobre fé e razão. Nós, como seres humanos, nós somos chamados à racionalidade, porque nós fomos dotados com as faculdades cognitivas que nos permitem o exercício desta racionalidade. Ou seja, o homem, ele é o único animal, numa linguagem científica, biológica, que ao deparar-se com o cosmos, ou seja, com o universo, o homem, ao deparar-se com este universo, com este cosmos, ele perscruta a realidade. Ele perscruta, ele infere acerca dessa realidade. Ele raciocina, ele realiza indagações, ele tenta compreender a realidade que o cerca. A filosofia, né, que é um termo oriundo do grego, né, philo significa amigo, sofia significa saber. Então, filosofia, amigo do saber. A filosofia surge na Grécia Antiga num contraponto aos mitos. A filosofia surge num contraponto às histórias contadas de origem atribuída aos deuses. Vamos lá. Quando o mar estava revolto, a civilização justificava essa ação marítima como algo proveniente do deus Poseidon, né? Ou, na mitologia romana, o deus Netuno. Então, Poseidon está bravo, Poseidon está irado, e por isso o mar está revolto. Então, perceba que as explicações para os fenômenos naturais estavam calcadas nos mitos, estavam calcadas no Monte Olimpo, estavam calcadas no panteão. E a filosofia surge em um contraponto no seguinte sentido. Ora, será que tudo o que acontece no cosmos nós, de forma imediata, vamos atribuir aos deuses, sem antes buscar ali um conhecimento universal, um conhecimento
imbuído de uma racionalidade metodológica. Então a filosofia surge nesse sentido. Então, o amigo do saber, o filósofo, é aquele que busca o sentido pleno nas coisas. E com isso, eu manifesto aqui uma observação de que a filosofia não consiste apenas na cátedra. Eu faço faculdade de filosofia, eu sou aluno universitário de filosofia. Todavia, antes de eu adentrar na faculdade, eu já exercia a intelectualidade, tanto lendo quanto transmitindo esse conhecimento. Eu sou professor de escola bíblica na igreja a qual eu sou membro, a saber, a primeira igreja batista de Juiz de Fora. E antes mesmo de eu lecionar, eu sempre fui interessado na leitura, na perscrutação profunda. Sempre fui um amigo do saber, sempre me interessou essa área. Então a filosofia não consiste, não se restringe à cátedra. Né? Porque quando se fala filósofo, dá um ar assim grave ao termo, como se fosse um homem que ficasse ali 24 horas nos livros. Não, sim, o filósofo ele é amigo dos livros. Eu tenho uma estante recheada deles aqui. Como dizia C.S. Lewis, né? Não há um livro grande o suficiente ou uma xícara de chá grande o suficiente que possam me satisfazer. Dá para perceber isso pelo tamanho da minha caneca de café. Mas não consiste apenas em ficar numa intermitente leitura. A filosofar consiste em você buscar o sentido mais profundo em tudo. Desde um jogo de futebol até uma tese de doutorado. Ambos os elementos podem ser alvos da perscrutação intelectual do filósofo. Então perceba, a filosofia não se restringe à cátedra, mas ela está no dia a dia, no cotidiano. Filosofar significa não apenas ler Sócrates, Platão, Aristóteles, mas sim também olhar um pássaro a cantar e se maravilhar com isto. Filosofar significa não passar superficialmente pela realidade, mas adentrar nela. Então, nós seres humanos somos convidados a exercer esse aspecto da racionalidade, mas ressalta-se que a razão não contrapõe-se à fé. Quando Deus criou o homem, conforme a narrativa do livro de Gênesis, ou Bereshit no hebraico, Deus soprou o fôlego de vida no homem, tornando-o alma vivente. Este fôlego no hebraico é Neshama. Esse fôlego pode ser traduzido como espírito, aquilo que vivifica, sabe? E a alma, como a alma no caso no hebraico é Nefesh, como o centro das emoções, dos desejos, das vontades. Poderíamos até fazer um paralelo aqui com as pulsões freudianas. Então, quando Deus soprou a Neshama no homem, Deus estava diferenciando o homem, o Homo sapiens, para utilizar aqui um termo do iluminismo, né? Deus estava diferenciando o homem de todos os demais seres viventes que porventura possam ser classificados pela fauna. Deus estava dotando, imbuindo o homem de racionalidade, mas não apenas isto. Deus estava dando, concedendo ao homem o dado da fé.
O homem pode contemplar a transcendência, pode questionar se esta realidade terrena natural é tudo o que há, porque ao homem foi dada esse aspecto existencial. Como dizia o teólogo alemão Karl Rahner, século XX, há no homem um existencial sobrenatural. O que seria isso? Uma abertura para a transcendência. Então, diante, por exemplo, dos Alpes suíços, o homem, ele exulta a Deus, ainda que ele não nomeie como tal, por causa desse existencial sobrenatural. Então, o homem questiona acerca da transcendência, acerca da metafísica, porque o homem, sim, é dotado desta possibilidade, deste dado da fé. Ok? Portanto, o homem, o ser humano, o Homo sapiens, é convidado a exercer estes dois aspectos, a fé e a razão. Fides et ratio. Fides et ratio é o nome de uma carta encíclica datada de 14 de setembro de 1998, cujo autor é o Papa João Paulo II. Olha só o que, à época, o Papa João Paulo II escreveu. A fé e a razão, fides et ratio, constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Então, olha só, o Sumo Pontífice, ele trata a fé e a razão como duas asas. Não é à toa que ele faz essa analogia. É impossível você perguntar para um pássaro, se houvesse essa possibilidade, né? Talvez no Éden havia, mas imagine que você possa perguntar, fazer uma pergunta a um pássaro. Ei, senhor pássaro, exerça a sua imaginação. Imagine que você está numa fábula de Esopo. Qual asa é mais importante para você, senhor pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Qual seria a resposta do pássaro, na sua opinião? Bom, o meu palpite é que ele responderia que ambas as asas são vitais para ele. Para o pássaro, não há distinção de importância entre a asa direita e a asa esquerda, porque se ele perder uma dessas duas asas, ele não consegue mais alçar voo. Então, Papa João Paulo II trata a fé e a razão como duas asas, porque ambas as esferas são vitais para o ser humano. Não é obrigatória a escolha entre fé e razão, como no filme Matrix, que o protagonista Neo tinha que escolher entre a pílula azul ou a pílula vermelha. O ser humano não tem que escolher entre fé ou razão. Ele é convidado antes a exercer os dois aspectos. E ele continua: foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a ele, para que, conhecendo-o e amando-o, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. O que o Papa João Paulo II escreve aqui é de tamanha profundidade que eu não conseguiria exprimir no meu escasso vocabulário. Ele está dizendo aquilo que nós conversamos
no começo dessa aula, que foi Deus mesmo quem dotou o ser humano da capacidade, do desejo de conhecer a verdade, de perscrutar o cosmos, de adentrar mais profundo nos elementos que se apresentam na realidade. E também foi Deus quem dotou o ser humano do desejo, da capacidade de conhecer a Ele. Isso é algo exclusivo de Adão, como que o representante da humanidade, e que foi passado para todos os seus descendentes. Ao homem é dada a ação de filosofar, porque ao homem foi dada a capacidade, o aparelho racional, as faculdades cognitivas que permitem tal ato de filosofar. E na introdução da sua carta encíclica, o Papa João Paulo II prossegue: tanto no Oriente como no Ocidente é possível entrever um caminho que, ao longo dos séculos, levou a humanidade a encontrar-se progressivamente com a verdade e a confrontar-se com ela. É um caminho que se realizou, nem podia ser de outro modo, no âmbito da autoconsciência pessoal. Quanto mais o homem conhece a realidade e o mundo, tanto mais se conhece a si mesmo na sua unicidade, ao mesmo tempo que nele se torna cada vez mais premente a questão do sentido das coisas e da sua própria existência. Então, quanto mais o homem ele conhece a realidade, o mundo, o cosmos, mais ele conhece a si mesmo. Então, é uma via de mão dupla. Conhecer o mundo retorna para o autoconhecimento. É por isso que os filósofos, eles não apenas... quando eu falo filósofos aqui, eu me refiro aos grandes nomes, né, da humanidade. E a tantos outros. Mas, por exemplo, imagina aqui um Sócrates da vida. Sócrates não apenas era um homem com um conhecimento absurdo acerca do cosmos. Todavia, também, Sócrates era um homem com extremo conhecimento acerca de si mesmo, a ponto dele ser retratado, por exemplo, pelo artista francês Jacques-Louis David, naquele episódio da sua condenação através da cicuta. E Sócrates é retratado com um semblante sereno, mesmo diante da iminência do término de sua vida mundana, terrena, carnal. Isso transmite que ele era um homem com seus sentimentos devidamente organizados. E eu faço um paralelo com Jesus. Muitos pensam que Jesus, ele era assim, uma pessoa que só falava de religião, por exemplo, né? Pelo contrário, a Bíblia demonstra que Jesus era um homem a par de tudo o que ocorria na realidade que o cercava. Jesus não apenas falava de religião, mas ele falava de política também, por exemplo. Quando fizeram para Jesus uma pergunta com teor político, que é: ei, nós pagamos impostos para Roma ou não? Uma pergunta com teor político. O Nazareno não replicou da seguinte forma: olha, meu amigo, eu não falo de política não, eu estou aqui para falar do reino. Jesus jamais replicaria dessa forma, porque ele entendia que o reino dos céus abarcava temáticas como a política propriamente dita, como a economia, como a sociologia, a filosofia. Não é à toa, por exemplo, que homens como Tomás de Aquino, o doutor angélico, revisitaram Aristóteles, por exemplo.
Tomás de Aquino revisitou Aristóteles e escreveu maravilhosamente sobre esta filosofia. Então, o reino de Deus não compreende apenas a temática religião, mas sim política, sociologia, filosofia e etc. E quando perguntaram para Jesus se eles deviam pagar impostos para Roma ou não, Jesus respondeu: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Uma resposta tão profunda e com tantas nuances que nós gastaríamos várias aulas para dissecar. Então o que eu estou falando aqui é que os homens inteligentes, eles não apenas conhecem muito bem a realidade, mas eles conhecem a si mesmos. Continuando. O que chega a ser objeto do nosso conhecimento torna-se por isso mesmo parte da nossa vida. A recomendação "conhece-te a ti mesmo" estava esculpida no dintel do templo de Delfos, para testemunhar uma verdade basilar que deve ser assumida como regra mínima de todo o homem que deseje distinguir-se, no meio da criação inteira, pela sua qualificação de homem, ou seja, enquanto conhecedor de si mesmo. Interessante, nós acabamos de falar sobre Tomás de Aquino lendo Aristóteles e o Papa João Paulo II cita em sua carta encíclica Sócrates diante do oráculo de Delfos. Então perceba como que o reino de Deus é abrangente, como que o reino de Deus não se restringe a falar de religião, mas sim de artes, de política, de cinema, de psicologia, todos os assuntos da esfera humana, porque o homem é um ser único. O homem não é um ser dividido. Essa parte é para isso, essa parte é para aquilo. Não, o homem é um ser único. Então, o homem é convidado a, em si, exercer estas variadas esferas de conhecimento. Continuando. Na verdade, assim, a carta encíclica, eu vou parar por aqui, que eu tenho outro material para a gente abordar, mas o que eu queria ressaltar dessa belíssima carta encíclica do Papa João Paulo II é esse aspecto da fé e a razão, como que o homem é convidado a exercer ambos os aspectos e como que o homem, ao conhecer a realidade, ele conhece-te a ti mesmo, ok? Criou-se um mito de que nós temos que escolher entre fé ou razão, como eu já falei aqui. Em muitas igrejas, nós vemos ali falas no seguinte sentido. Não. A gente tem que se preocupar em evangelizar, em orar, e não em ficar discutindo teologia, discutindo calvinismo, arminianismo, etc. e tal. Opa, vamos lá. Por que nós teríamos que escolher entre discutir teologia ou orar e evangelizar? Não entendo. Jesus fez as duas coisas, Paulo fez as duas coisas. Por que nós achamos que ou nós discutimos teologia ou nós oramos e evangelizamos? Que mito é esse? John Wesley, o grande avivalista inglês, um dos maiores heróis da fé de todos os tempos, que simplesmente foi um homem que se pôs em chamas na Inglaterra de sua época, era uma figura extremamente intelectual. A prova disso está na carta que John Wesley escreveu a John Trembath, no dia 17 de agosto de 1760. Olha só o que o avivalista inglês orienta ao seu discípulo.
O que tem lhe prejudicado excessivamente nos últimos tempos, e temo que seja o mesmo atualmente, é a carência de leitura. Olha só, eu raramente conheci um pregador que lesse tão pouco. E talvez por negligenciar a leitura, você tenha perdido o gosto por ela. Por esta razão, o seu talento na pregação não se desenvolve. Meu amigo, repito, eu não estou lendo aqui a carta de uma figura propriamente dita da cátedra. Eu estou lendo as palavras de um avivalista, um homem que se pôs em chamas, um homem que viveu milagres, sinais sobrenaturais e extraordinários. E ele está falando para o seu discípulo que o problema desse seu discípulo era a carência de leitura. Ele não começa dizendo que o problema de John Trembath, né, era a falta de orar, era a falta de piedade. Não, era a falta de leitura. Não que John Wesley não considerasse a oração, a leitura bíblica importantes, mas tudo tem o seu tempo. Todas as coisas possuem um tempo determinado, né, como diz o livro de Eclesiastes. Então John Wesley, ele exortou o seu discípulo a ler mais. Ele diz que ele não conheceu, ou raramente conheceu, um pregador que lesse tão pouco. Pregadores, eu sou também um pregador. Além de orar, além de jejuar, além de ler as Escrituras, nós temos que ler livros de filosofia, psicologia, economia, política, artes e todas as demais ciências. Nós não podemos nos tornar homens alienados da realidade. Que história é essa que o pregador só tem que orar, só tem que jejuar, só tem que ler a Bíblia? Só tem não. Também orar, também jejuar, também ler a Bíblia. Mas jamais ser uma pessoa alheia à realidade. E John Wesley continua. Você é apenas o mesmo de há 7 anos. É vigoroso, mas não é profundo. Há pouca variedade. Não há sequência de argumentos. Só a leitura pode suprir esta deficiência, juntamente com a meditação e a oração diária. É o que nós estamos falando. John Wesley não falou assim, ô fulano, mergulha nos livros e esquece da oração. Não. John Wesley está falando, faça os dois. Não negligencie nenhum aspecto e nem o outro. Ele está falando que aquele homem chamado John Trembath era vigoroso, era ali tal, tinha performance, mas era pouco profundo. Era uma lata vazia. Quem faz barulho é a lata vazia. Então John Wesley está falando, só a leitura pode suprir esta deficiência. Só uma vida exercida na intelectualidade pode conferir a você profundidade, entendimento acerca da realidade. Então, continuando aqui a carta de John Wesley, você engana a si mesmo omitindo isso. Omitindo, né, a questão da leitura, aliada com a meditação e a oração. Você nunca poderá ser um pregador fecundo, nem mesmo um crente completo. Então John Wesley está falando, se você ignorar a leitura, a intelectualidade, o exercício racional, você nunca vai ser um pregador fecundo. Você nunca vai fazer a diferença. E também você nunca vai ser um crente completo. Por que você não vai ser um crente completo? Eu abranjo aqui uma pessoa completa, porque o ser humano é convidado a exercer a fé e a razão. Se eu esqueço uma parte, é como um pássaro que abre mão de uma das suas asas. Ele não alça voo. Estabeleça um horário para exercícios pessoais. Poderá adquirir o gosto que não tem. O que no início é tedioso será agradável posteriormente. Quer goste ou não,
leia e ore diariamente. Meu Deus, ouçam isso, meus irmãos, alunos e todos os que estão assistindo e irão assistir esse vídeo. John Wesley não está aconselhando aqui o seguinte: olha, leia quando você tiver a fim de ler. Leia quando você tiver vontade. Leia quando você estiver bem-humorado. Exercite a sua intelectualidade quando você estiver afim. Não. John Wesley está falando o seguinte: ainda que você não goste, leia e ore diariamente. Em outras palavras, se não for fazer por prazer, faça por disciplina. Porque o que no início é tedioso pode se tornar agradável posteriormente. É isso que John Wesley está falando. Quantas pessoas falam: hoje eu não li a Bíblia porque eu estava meio mal. Hoje eu não li nenhum livro porque não estava afim, eu não gosto. John Wesley está falando: leia e ore, quer goste ou não. É para a sua vida, não há outro caminho. Caso contrário, você será sempre um frívolo, medíocre e superficial pregador. Faça justiça à sua própria alma. Dê-lhe tempo e meios para crescer. Não passe mais fome. Carregue a sua cruz e seja um cristão no verdadeiro sentido da palavra. É isso. Olha, muitas pessoas me perguntam o seguinte: Pedro, como você faz para adquirir conhecimento e tal? Minha resposta é a seguinte: é uma jornada. Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. O conhecimento que eu tenho hoje não é fruto do que eu li ontem apenas. É fruto de anos de leitura, anos de assistir filmes, documentários, anos de observar a realidade, observar a natureza. É uma jornada. Meu amigo Abner escreve aqui nos comentários da live: o mal desse século é a falta da leitura, por conta da comodidade que a tecnologia trouxe. Essa carta de John Wesley, esses conselhos de John Wesley, eles são atualíssimos. Porque muitos falam: eu não gosto de ler e tal. Cara, aqui, assim, gosto, cada um tem o seu. Uma pessoa pode gostar de amarelo e a outra de vermelho. Mas o John Wesley, nesses conselhos, ele não trata a leitura como um gosto pessoal. Ele trata a leitura, e quando eu falo leitura, abre o leque aqui para vida intelectual. Então, John Wesley trata a vida intelectual, a jornada intelectual, o exercício da racionalidade, não como um gosto pessoal, mas como uma necessidade. Então, muitos estão acostumados a fazer só o que querem. Mas, por exemplo, você vai trabalhar só no dia que você quer? Então, a mesma urgência, a mesma disciplina que se aplica, por exemplo, no âmbito profissional, o aconselhamento é aplicar no âmbito da intelectualidade. E para a gente citar aqui mais alguns exemplos, olha só. Naquela questão que nós conversamos sobre ter um mito nas igrejas, em muitas igrejas, né? De que a gente tem que escolher entre orar, evangelizar, jejuar. Em suma, escolher entre o fogo e escolher entre o conhecimento, a razão, a teologia. Olha o que Jesus Cristo afirmou, conforme relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
Jesus não está falando que errais porque vocês não conhecem as Escrituras. Jesus também não disse que errais porque vocês não conhecem o poder de Deus. Não. Errais porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Os dois juntos. Isso demonstra que Jesus tratava o conhecimento teológico tão vital quanto o poder de Deus, o dunamis, o fogo. Porque teologia nada mais é do que o aprofundamento bíblico. Então Jesus considerava ambas as esferas essenciais. Não apenas Jesus, mas olha só um outro exemplo. Isso aqui eu estou usando como base, né? Eu tô olhando aqui no meu notebook um texto do meu blog. Meu blog, para quem não conhece, chama-se... O link é O Pedro Quintão, né? No caso, Quintal, sem o acento no A. opedroquintal.blogspot.com. Eu estou usando como referência aqui um texto de minha autoria que se chama Fé e Razão. Depois você dá uma olhada lá no meu blog. Paulo era um homem letrado, que conhecia os filósofos gregos e o arcabouço teológico do judaísmo. Contudo, ele também vivenciou o sobrenatural de Deus. Paulo era um homem profundamente intelectual, ao mesmo tempo em que ele viveu maravilhas, o sobrenatural. Paulo estava preso com Silas na prisão e ele viu Deus livrando-os milagrosamente daquela prisão. Paulo foi picado por uma serpente e não morreu, teve um livramento de Deus. Paulo sobreviveu ao naufrágio. Os lenços de Paulo curavam, ou seja, um homem que viveu o dunamis, o fogo. Porém, um homem também profundamente intelectual, que conhecia os filósofos gregos e o arcabouço teológico do judaísmo. Quer a prova disso? Atos capítulo 17, do versículo 27 ao versículo 29. Olha só o que Paulo afirmou na sua pregação. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e, provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que, de fato, não esteja distante de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Você pode pensar, tá, mas o que tem a ver isso aí que você leu? Sobre essa passagem acima, a Bíblia King James explica: o Espírito Santo usa a erudição de Paulo, que passa a citar alguns grandes intelectuais, entre parênteses, poetas gregos. Epimênides, que viveu por volta do ano 600 a.C., falou sobre o poder de Deus em sua obra Crítica. Nele vivemos, nos movemos e existimos. O poeta Arato, que afirmou em Fenômenos: somos descendentes de Deus. E no hino de Cleanto, em homenagem a Zeus, que é Deus em grego, somos todos da sua descendência. Paulo, em outras oportunidades, voltaria a mencionar pensadores gregos, como em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, e Tito, capítulo 1, versículo 12. Que incrível isso aqui! Paulo cita poetas intelectuais gregos na sua pregação. Tanto é que ele fala aqui no versículo, né? Como declararam alguns de vossos poetas. Então ele cita poetas gregos.
Quando Paulo ele fala aqui que pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, Paulo está citando aqui o pensador Epimênides na sua obra Crítica. Deixa eu ver se é Crítica ou Crética. Deixa eu ver. Crítica. É Crética, perdão. Porque em alguns locais tem Crética com acento, outros sem acento. Cita Crítica, né? Então assim, mas deu para entender. Crética, né? Alguns locais tem Crética com acento agudo no E, outros está sem acento, tá? Mas Paulo cita esta obra de Epimênides na sua pregação, quando Epimênides escreveu: nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando Paulo fala nessa pregação registrada em Atos capítulo 27, em Atos capítulo 17, perdão, do versículo 27 ao 29, quando Paulo fala que porquanto dele também somos descendentes, Paulo está citando o hino de Cleanto, que foi feito em homenagem a Zeus, que é Deus em grego. Somos todos da sua descendência. O que isso quer dizer? É simples assim. O Espírito Santo usou a erudição de Paulo. Paulo, na sua pregação, ele não citou apenas a Torá, não citou apenas os profetas, não citou apenas os outros apóstolos. Paulo citou filósofos, intelectuais gregos. Então isso é o melhor argumento contra quem pensa que, não, na pregação nós temos só que falar de Jesus. Falar de Jesus também engloba falar de outros assuntos, como a filosofia, por exemplo. Porque Deus não se divide em partes, Deus é um. Então, quando você fala de qualquer assunto, esse assunto, naturalmente, se você é uma pessoa que nasceu de novo, estará sob a luz do Evangelho, sobre a ótica de Deus. Se Paulo citou esses intelectuais na sua pregação, por que nós abriríamos mão de fazer isso também? Por que nós acharíamos que é errado fazer? Nós só acharemos que é errado, porventura, se nós tivermos uma visão dualista grega. Não, isso aqui é fé, isso aqui é razão, isso aqui é espiritual, isso aqui é material. Isso é dualismo grego. A Bíblia não dá espaço para nós dividirmos, fazermos esse tipo de divisão. E assim, finalizando essa aula de hoje, eu cito aqui também uma frase do John Stott, que também foi um grande pensador, né? Olha só, o pastor e teólogo John Stott, que foi um dos mais influentes nomes na teologia e da fé evangélica do século XX, que inclusive em 2005 foi indicado pela revista Time como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. Então John Stott, você percebe que o seu raio de influência não se restringia apenas no âmbito eclesiástico. Tanto é que ele foi indicado pela Time em 2005 como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. E o John Stott afirma: a fé e o pensamento caminham juntos e é impossível crer sem pensar. Por que é impossível crer sem pensar? Porque você tem que entender o que você crê. A fé não é cega. A fé não é um tiro no escuro. A fé tem bases, tem racionalidade. O reverendo Hernandes Dias Lopes disserta: o sermão precisa ter luz e fogo. Precisa ser estribado na luz da verdade e ser aquecido pelo fogo do Espírito. Não basta pregar a verdade. É preciso pregar a verdade no poder do Espírito. Não basta proferir a palavra de Deus. É preciso ser boca de Deus. Em suma, luz e fogo. Luz na mente, fogo no coração. E eu finalizo aqui citando alguns nomes
talvez uns dos maiores intelectuais da história da humanidade, que também eram crentes na Bíblia. Sir Francis Bacon, que estabeleceu o método científico. Johannes Kepler, que realizou as 3 leis do movimento planetário. Sir Isaac Newton, co-inventor do cálculo. Louis Pasteur, pai da microbiologia. James Clerk Maxwell, leis da eletricidade e do magnetismo. Raymond V. Damadian, inventor da ressonância magnética. Todos estes nomes citados eram crentes na Bíblia, ao mesmo tempo em que deixaram um legado tremendo para a humanidade através do seu exercício intelectual. Ou seja, não precisamos escolher entre fé ou razão. Antes, nós somos convidados a exercer ambos os aspectos. Bom, eu espero que essa aula tenha edificado a você. Se você gostou dessa aula, compartilhe com amigos. Se você está me vendo pelo Instagram, deixe o seu curtir. Se você está me vendo pelo YouTube, deixe o seu like também, porque isso ajuda a disseminar o vídeo. E recorrentemente eu gravo aulas aqui através das redes sociais. Não tem um dia certo, o dia quando eu estou inspirado para gravar aulas. Mas, como eu falei, essa aula vai ficar gravada tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Então, caso você deseje reassistir ou assistir a primeira vez, está à disposição. Um grande abraço e até a próxima.